Então eu tenho 5 livros, né? O meu primeiro livro foi uma reportagem que eu fiz em 1993, né? Minha primeira grande reportagem. Foi a reportagem que eu descobri o Brasil e que eu me apaixonei pelo Brasil. Não por um Brasil, mas pelos vários Brasis. Aí depois tem um grande espaço de tempo, eu vou lançar meu segundo livro, que é A Vida que Ninguém Vê, em 2006, que é uma seleção de uma coluna de reportagem, que sai todo sábado na 0 Hora, só sobre anônimos, né? Sobre o que eu chamo de extraordinária vida comum. Só sobre aquilo que não costuma ser a matéria do jornalismo, né? Uma espécie de antinotícia. Em 2008, daí eu lanço O Olho da Rua, que daí são 10 grandes reportagens que eu fiz quando trabalhava na revista Época. E para cada uma delas eu fiz uma espécie de making-off, mas mais no sentido de contar aquilo que me impactou na reportagem. Sejam os meus dilemas, as minhas dúvidas, como também os meus erros, né? Porque eu acho que jornalista tem uma dificuldade enorme de falar dos seus erros. E a gente erra muito. E os nossos erros custam muito para as pessoas. E os nossos erros não têm reparação, né? Porque mesmo que tu ponha várias, não só notas, mesmo que tu ponha uma página, 2, reparando o teu erro, o estrago já foi feito, né? Então acho importante a gente discutir isso. Aí veio o meu romance, Uma Duas, que ele parte de uma necessidade que surgiu com a reportagem, né, com a série de reportagens que eu fiz sobre a morte, né? Não a morte que em geral a imprensa cobre, que é a morte violenta, mas a morte silenciada, a morte da maioria que vai morrer de doença, de velhice. Em geral, essa morte envergonhada que falava o historiador Philippe Farrier, né, que se passa dentro dos hospitais. A partir desse confronto com a morte, que é fundamentalmente um confronto com a vida, eu sinto necessidade de ter várias vidas, né, de várias vidas numa só. E para mim, várias vidas numa só significa ter várias vozes, se não uma só. Então eu precisei criar uma voz para mim, uma voz diferente da reportagem, que é a voz da ficção. E agora, né, eu estou lançando o meu 5º livro, que é A Menina Quebrada, que eu escolhi 64 colunas de opinião para colocar nesse livro. Não é uma mera... Eu acho que um livro não é uma mera reunião, um livro ele é uma história, né? Um livro conta uma história, ele é um percurso. Então, para mim é completamente... aí a diferença não é ele ser em papel e as minhas colunas na internet, porque A Menina Quebrada, ele foi publicado em papel e em e-book com uma semana de diferença. O que interessa é o que é um livro. Um livro é um percurso. Então, essas 64 colunas, elas fazem um diálogo. Questões que eu lancei em uma delas são respondidas mais adiante, ou são mesmo contestadas ou ampliadas mais adiante, né? E ele busca ser um pequeno retrato dessa época histórica, a partir do meu olhar, né? É claro que tem, né, eu procurei manter nele, né, incluir nesse livro alguns dos meus temas mais caros, né, como a questão das marcas, né, da impossibilidade de viver uma vida sem ser marcado pela vida, a questão do envelhecimento e da morte, a medicalização da vida, a ditadura da felicidade, a relação, né, de pais e filhos mediada pelo consumo, algumas questões do jornalismo, as questões socioambientais, especialmente sobre a Amazônia, que para mim são muito importantes, e faço também algumas crônicas que são mergulhos nas minhas próprias memórias, né?